Oi, gente. Existe uma estimativa que algo em torno de 56% da população mundial tem algum problema de oclusão dentária. A oclusão é o encaixe das arcadas, da mordida, né? Então, provavelmente, alguém que você conhece, ou você mesmo, ou até alguém da sua família, vai precisar usar aparelho ortodôntico em algum momento da vida. 56% da população do Brasil dá mais de 100 milhões de pessoas. Então, eu decidi fazer esse vídeo explicando para vocês uma média de tempo que o tratamento ortodôntico dura. Obviamente, cada caso é um caso, né? E tem as suas individualidades. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Quais são os tipos de aparelhos ortodônticos? Existe um melhor que o outro? Qual é a indicação de cada um? Quais são as etapas do tratamento ortodôntico, né? E quais são os cuidados que você deve ter para acelerar o seu tratamento ortodôntico e quais são questões que podem atrasar o seu tratamento ortodôntico, tá certo? Então fica ligadinhos aí, gente, nesse vídeo que vai vir só informação bacana. Antes disso, já se inscreve aqui no meu canal, gente, para você não perder nenhum conteúdo, que só vai estar vindo conteúdo bem pensado, bem legal, que vocês vão gostar de assistir. Deixa seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e que entregue ele para mais pessoas. Afinal, é educação em saúde. E se existe mais de 100 milhões de pessoas que usam aparelho ou vão usar aparelho ortodôntico em algum momento da vida aqui no Brasil, certamente vai ter alguém interessado nesse vídeo, né? Então deixa seu like aí. Então vamos às informações. Então, gente, para vocês entenderem, existem vários tipos de tratamento de aparelhos ortodônticos, né? Aqui vocês estão vendo a imagem ilustrando alguns. Aparelho ortodôntico convencional, né, o metálico. Tem também os estéticos, né, que podem ser de cerâmica, porcelana, safira, que também são utilizando brackets, né, são considerados convencionais. Tem também os aparelhos autoligados, que eles são semelhantes aos convencionais, mas só que a dinâmica deles é diferente, eu vou falar ao longo do vídeo. E tem agora também os mais modernos, que são os alinhadores transparentes, ou também chamados alinhadores invisíveis. Existem nomes comerciais já bem famosos, vocês devem estar imaginando o que é que eu tô falando, né? Existe um nome comercial mais famoso, é Invisalign, também existe Static Aligner e outros vários tipos, porque a Invisalign deteve a patente por mais de 10 anos, e aí depois essa patente foi quebrada e agora existem várias empresas especializadas em alinhadores invisíveis. Pois bem, gente, antes disso, vamos entender quais são as etapas do tratamento ortodôntico. Então, as etapas do tratamento ortodôntico são basicamente 4. Primeiro, obviamente, você tem que estar liberado pelo dentista clínico, ou seja, você não pode ter cáries, sua higiene, você tem que ter feito uma limpeza, sua higiene tem que estar adequada, você não pode ter gengivite, doença periodontal, nenhum problema de saúde bucal antes de instalar o aparelho ortodôntico. Então, você foi liberado pelo dentista clínico, o ortodontista, que é o especialista em aparelhos ortodônticos, solicitou a documentação ortodôntica. Para vocês entenderem mais ou menos, a documentação ortodôntica envolve algumas radiografias, por exemplo, teleradiografia lateral, que você tira um raio-x de lado, radiografia panorâmica, que é uma radiografia dessa região das arcadas. Às vezes tem também radiografias periapicais dos dentes incisivos, que é para ver melhor esses dentes, que eles podem sofrer mais fácil um processo de reabsorção óssea. Você também tem traçado cefalométrico, onde você vê diversas angulações, inclinações de pontos craniométricos e medidas em diversos padrões. E algumas análises, por exemplo, análise de Bolton, para você ver onde é que está faltando espaço, onde é que está sobrando espaço. Diversas coisas. E modelos ortodônticos também, que podem ser feitos através de escaneamento de boca ou de moldagem, com, muita gente acha que já passou por isso, né, com o alginato, que tem muita gente que chama de chicletão, né, que ele às vezes dá ânsia de vômito em algumas pessoas, porque ele tem um teor mais mole no começo, depois que ele toma presa. Pois bem, gente, então o ortodontista solicitou o aparelho ortodôntico, já fez seu planejamento e você chega no consultório dele. Qual vai ser a primeira etapa do tratamento ortodôntico? Montagem do aparelho. Então, o seu ortodontista conversou com você sobre as opções, né? Ele lhe deu várias opções, digamos que ele lhe deu as opções convencionais, metálicas, e as estéticas. Ele lhe deu a opção que pode ser também os autoligados, ele lhe deu os alinhadores invisíveis e você optou pela opção convencional metálica, que é o que a maioria utiliza hoje em dia. Então, o que é que vai acontecer? A montagem do aparelho ortodôntico. Dentro dos aparelhos convencionais metálicos existem prescrições. O que são prescrições? Então, determinadas angulações, inclinações que o dente vai ter, determinadas finalizações que foram feitas com estudos por alguns autores, e eles desenvolveram algumas prescrições. Então, tem prescrição de Roth, tem prescrição MBT, que inclusive tem um brasileiro nessa prescrição, e tem, por exemplo, o Straightware, que é da onde surgiu tudo, né? As prescrições ortodônticas surgiram do Straightware, que é basicamente feito com muita dobra ortodôntica. Então, digamos que ele selecionou uma prescrição MBT.
chegou com a caixinha de bracket e vai montar o aparelho ortodôntico na sua boca. Então, primeiro, antes do aparelho ortodôntico, é feita uma profilaxia, né, um polimento do dente. E após esse polimento, ele vai botar um abridor de boca, como vocês podem ver aqui, e vai montar os brackets no centro de força do seu dente. Então, o dentista sabe onde é o centro de força de cada dente, monta esse bracket, de acordo com os estudos dele, né? E após montar o bracket em cada dente, né? Normalmente ele monta até o primeiro molar, tem dentistas que vão até o segundo molar, vai depender de cada caso. Montou os brackets, ele vai botar o fio ortodôntico. E depois vem com elastique, que é aquelas borrachinhas que prende o fio ortodôntico nos brackets. Então foi feita a montagem do aparelho ortodôntico. Após a montagem do aparelho ortodôntico, o paciente já vai para sua casa e vai voltar em 21 dias, em média. Muita gente estipula o tempo de um mês, mas tem que ser no mínimo 21 dias. Por que 21 dias? Porque esse é o período que vai acontecer um processo inflamatório que vai movimentar o dente, que é um processo que a gente chama de reabsorção óssea e aposição óssea. Como vocês podem ver aqui, ó, digamos, eu quero movimentar o dente para esse lado. Então esse lado aqui vai ser reabsorvido, esse osso, o dente vem para esse lado e esse lado vai ter aposição óssea, ou seja, vai ser deposto o osso desse lado. Então esse é um procedimento de movimentação ortodôntica que ele dura em média 21 dias. Por isso que algumas pessoas sentem sensibilidade quando faz a manutenção ortodôntica, algumas pessoas relatam sentir dor. É por conta desse processo de movimentação que envolve inflamação, para ter reabsorção e aposição óssea. Então, digamos que você você montou o aparelho. Qual etapa do tratamento ortodôntico você entra agora? A etapa do alinhamento e nivelamento. Como é que é feita essa etapa? Digamos que tem gente que tem um dente um mais embaixo que o outro mais à frente que o outro, todos desnivelados. Então, o que é que você tem um dente mais embaixo do que o outro. Você vai fazer o alinhamento dos dentes e tem um dente mais na frente do que o outro e vai fazer o nivelamento. Então, essa etapa é chamada de alinhamento e nivelamento dos dentes. Quando acontecer o alinhamento e nivelamento dos dentes, a gente passa para outra etapa. Essas etapas, gente, não é coisa de um mês, não. Elas duram um tempinho. E aí vai depender da resposta biológica do paciente. Algumas coisas podem interferir na resposta biológica do paciente. Por exemplo, o uso de medicamentos. Se você usa anti-inflamatórios, você pode atrapalhar um pouco do procedimento de reabsorção e aposição óssea. Se você tem uma higiene oral deficiente, você pode ter inflamações de gengiva, processos que possam atrapalhar o procedimento, o tratamento ortodôntico, né? Se você quebra brackets com frequência, digamos, você come alimentos que são proibidos, que quebram brackets, tem como dentista saber, viu, gente? Se o bracket quebrado pode ter sido uma falha na técnica de aplicação ou é falha do paciente, tem como a gente saber. Mesmo que vocês mintam, dizendo que quebrou tomando sopa, a gente sabe. Então, se você quebra bracket, aquele dente que está com o bracket quebrado, ele não movimentou. Então você meio que atrasou o tratamento ortodôntico, porque aquele dente também faz parte, ele não está isolado ali, ele faz parte de toda a arcada. Se ele não movimentou, você atrasou toda a arcada de movimento. Então quebrar brackets também atrasa o tratamento ortodôntico, né? Depois que você passou pela etapa de alinhamento e nivelamento, digamos, todos os seus dentes estão alinhados e nivelados, que muita gente tem a falsa sensação que já está na hora de tirar o aparelho, se equivoca, porque a gente não tem um objetivo só de alinhamento e nivelamento. A gente tem o objetivo de também encaixe de oclusão, que é a próxima etapa do tratamento ortodôntico. Essa etapa é muito minuciosa, gente, pois existem 6 chaves de oclusão dentária. Para vocês verem, 6 chaves a gente estuda, mas dentro dessas 6 chaves tem várias outras coisas que a gente vai observar para deixar essa oclusão, né, essas arcadas, que é a tampa da panela, na melhor posição estética, anatômica e funcional, para esse paciente não ter dor, para esse paciente desenvolver as suas funções como mastigação, como fonética, que é a fala, e ter um sorriso lindo, que é o cartão postal de todo mundo, que é a estética. Então essa etapa do encaixe de oclusão, ela é minuciosa e fundamental para você finalizar com uma oclusão estabilizada e esteticamente favorável, tá certo? Então, pra vocês verem aqui o encaixe de oclusão, essa é considerada um encaixe de oclusão perfeita, que a gente chama de classe 1, pra vocês terem ideia. Aí tem várias chaves, chave de canino, chave de molar, tem como os dentes anteriores têm que estar posicionados, intercuspidação de premolares, ausência de curva de Spee, que é essa curvatura dos dentes, uma série de coisas. Então, é muito detalhe para a gente perceber que às vezes o paciente, como é leigo, não sabe o que é que está acontecendo e pensa, o tratamento está demorando demais, já era para tirar meu aparelho e ele não tira. Então, essa é a etapa de encaixe de oclusão. Digamos que passou a etapa de encaixe de oclusão, seu ortodontista conseguiu encaixar
as suas oclusões, a chave de oclusão, vem a parte de finalização estética. Então ele faz pequenos ajustes, né? Ele, digamos, modifica um pouquinho a angulação, com dobras no fio ortodôntico, inclinação de dentes. E nessa etapa de finalização estética, ele pode sugerir que você faça uma gengivoplastia, que você faça alguma questão com resinas, nessa etapa de finalização ortodôntica. Então, o seu ortodontista vai estar planejando, muitas vezes ele dá uma previsão, ó, nós vamos tirar o aparelho tal dia. E aí, antes de tirar o aparelho, ele faz uma moldagem da sua boca. Qual o objetivo daquela moldagem? O objetivo é que ele pega o molde da sua boca e vai fazer uma contenção ortodôntica, que é a última fase do tratamento ortodôntico. Nessa contenção, não há mais movimentação ortodôntica. O objetivo dela é manter a estabilidade. E por que é necessária a contenção ortodôntica? Porque, gente, nos dentes existem fibras colágenas e essas fibras têm memória. Existem 8 tipos de fibras em várias direções segurando um dente. Como vocês podem ver aqui, as fibras colágenas dos dentes, elas têm função de suporte, de movimentação, de estabilidade. Aqui a gente faz parte da articulação que a gente chama menor articulação do corpo, chamada de gonfose. Então, essas fibras elásticas, elas têm memória. Então, muitas vezes elas vão querer levar seu dente para a posição que ele era antes. Por isso que a contenção ortodôntica tem a função de estabilidade, muitas vezes, quem sabe, a produção de novas fibras colágenas elásticas, né, para manter o dente nessa estabilidade. Não tem estudos, assim, conclusivos de quanto tempo você vai durar com a contenção ortodôntica, né? Muita gente fala, você vai ficar pro resto da vida. Mas existem novas abordagens que faz o quê? Você usa por 24 horas, só tira para se alimentar e para fazer sua higiene oral, por 6 meses. Após 6 meses, você usa só para dormir. E após esse 1 ano, né, que você ficou 6 meses usando 24 horas, 6 meses usando para dormir, você vai, digamos, usa um dia, não usa outro. Usa um dia, não usa 2. Usa um dia, não usa 3. Se quando você for botar a contenção, ela estiver apertada, é sinal que está havendo movimentação dentária, então não é sugestivo você tirar a contenção. É necessário que você continue com ela. Agora, gente, não esquece a contenção de lado, senão ela não encaixa mais no seu dente, e aí você perdeu a contenção, tem que fazer outra, ou muitas vezes tem que voltar ao tratamento ortodôntico, você vai ter jogado anos da sua vida e investimento financeiro fora. Então tenha disciplina e use a contenção ortodôntica, tá certo? Esse é o processo de finalização. As contenções ortodônticas têm vários tipos, né? Elas podem ser fixas, podem ser por trás dos dentes. Normalmente as contenções, elas ficam fixadas de canino a canino, tanto de dentes superiores quanto inferiores. Então elas podem ser fixas, elas podem também ser removíveis, e elas podem ser removíveis estéticas. É como se fosse uma capinha do dente, ou parecendo um alinhador transparente, que você usa também para manter os dentes em posição. Terminou a fase da contenção ortodôntica, você está livre do tratamento ortodôntico, e muitas vezes é o momento de fazer ajustes estéticos, por exemplo, clareamento dental, para você sorrir com gosto. Afinal, você ficou algum tempo usando o aparelho ortodôntico e agora você quer mostrar seus dentes para o mundo. Pois bem, gente, após você entender as fases do tratamento ortodôntico, vamos entender quanto tempo dura em média. A movimentação ortodôntica é em torno de 1 milímetro a 1,5 milímetro em cada dente por mês. Então são movimentos milimétricos. E a força que a gente usa em média para esses movimentos milimétricos, eu estou falando de aparelho convencional, tá, gente? São os mais usados no Brasil. Depois eu faço vídeos falando de cada um. A força de 1 milímetro, 1,5 milímetro, e a força que a gente pode usar é 50 newtons, que é uma força que a gente chama de ótima, para diminuir a força de atrito e otimizar a movimentação ortodôntica. Essa força de 50 newtons, gente, aí tem gente que pensa, por que não bota logo muita força para esse negócio adiantar logo? Porque, gente, com mais força você vai destruir seu ligamento periodontal, que são aquelas fibras que eu mostrei para vocês, e também promover reabsorção óssea. Muitas vezes você pode perder até dentes se você botar mais força. É o que muitas vezes acontece em pessoas que usam aparelhos falsos. Elas botam os aparelhos de qualquer maneira, sem estar no centro de força do dente, sem qualquer estudo, e muitas vezes botam fios que vão só trocando borrachas, e aquilo está fazendo movimentações ortodônticas que não são esperadas, né? Movimentações ortodônticas não, na verdade, forças, e por isso pode causar diversas consequências, perda de dentes, reabsorção óssea, alteração de estética, como vocês podem ver aqui, casos tenebrosos, né, do uso de aparelhos falsos. Então o tratamento pode durar entre 18 meses a 2 anos e meio. Pode variar para mais ou para menos. Vai depender de fatores como paciente não falta as manutenções, paciente não quebra brackets com frequência, paciente tem uma higiene adequada, paciente é colaborador. Porque tem gente que só fala da parte do dentista, né? Eu usei não sei quanto tempo de aparelho ortodôntico. Mas a sua parte? Porque a gente tem memória fraca para o que a gente faz. A gente só tem memória boa para o que o outro fez com a gente, né?
Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam no meu consultório falando mal do colega dentista, eu não escuto, porque eu não sei o que aconteceu no consultório dele. Eu não sei como era esse paciente com ele, então eu não posso opinar. Então, muita gente fala, eu fiquei 10 anos com aparelho ortodôntico, 8 anos, mas ele ia para uma manutenção, faltava 8, ia para uma manutenção, faltava 4, quebrava brackets, não tinha higiene adequada, e isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, vamos dar uma média de 2 anos para o tratamento ortodôntico. Obviamente, ele pode variar de acordo com a prescrição, de acordo com a colaboração, de acordo com os aparelhos ortodônticos, né? Existem aparelhos ortodônticos que você pode fazer menos manutenções e que eles podem promover forças contínuas, porque essa força do aparelho ortodôntico convencional é uma força intermitente, ou seja, você faz a manutenção, tem um pico de força, depois ela começa a reduzir porque o elástico vai ficando mais frouxo e ali você diminui a força exercida no bracket. Já outros aparelhos, como o autoligado, tem uma força mais contínua, ele não tem aquele pico depois diminui, a força normalmente é contínua. Nos alinhadores invisíveis, como você faz trocas, né? Cada 10 dias você troca um alinhador, ali também você promove uma força contínua. Com isso você consegue acelerar o tratamento ortodôntico, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, gente. E se eu esquecer alguma coisa, eu vou deixando aqui na descrição do vídeo, em forma de comentários. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou, tem muita informação legal. E se inscreve no meu canal. Se você conhece alguém que usa aparelho ortodôntico, que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo também, tá certo? Até a próxima.